aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o mau exemplo de Cameron Post, da Emily Danforth. E eu vou falar pra vocês, eu fui pra ler esse livro com a expectativa, tipo, lá em cima, no céu, ou depois, praticamente. Isso por quê? Porque no ano passado, na Mostra Internacional de Cinema, eu assisti a adaptação desse livro. Eu nem sabia que tinha virado filme, então foi uma surpresa. Eu assisti o filme, eu amei esse filme e óbvio que rolou furação de fila na minha fila de leitura pra ler esse livro o quanto antes eu pudesse, e foi isso que eu fiz. E vim falar sobre ele aqui hoje pra vocês. Esse livro é meio que um romance de formação LGBT, ele conta a história da Cameron Post, né, uma adolescente. Tudo aqui se passa no início da década de 90 e logo no início da história a gente já encontra dois acontecimentos que vão meio que tumultuar a vida da Cameron e ao mesmo tempo vão mudar a vida dela, né, pra sempre, vão definir muito da pessoa que ela é. Um desses acontecimentos é que ela perde os pais num acidente de carro. Então a vida dela sofre uma reviravolta, né, a tia dela vai morar com ela na casa dela e a avó também. E a tia dela, né, que é a Ruth, é uma mulher muito forçada, na verdade, sabe? É aquela mulher também muito cristã, muito religiosa, frequenta a igreja e ao mesmo tempo é meio que uma falsa moralista, né? Aquela pessoa que se preocupa muito assim com as aparências, né? Com o que os outros vão achar, inclusive porque elas moram numa cidadezinha pequena, então tipo, elas são meio que consideradas caipiras. Então, ou seja, né, aquela cidadezinha ovo, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe mais ou menos ali da vida um do outro, e a igreja acaba tendo até um papel importante nessa comunidade. Outro acontecimento que também aparece para mudar a vida da Cameron, para bagunçar um pouquinho as coisas na vida dela, na cabeça dela, é que ela descobre a paixão com a melhor amiga dela, né, isso com 12 anos de idade, no começo da adolescência, e com isso vem a constatação de que ela sente atração por meninas, né, que ela gosta de meninas. E ao mesmo tempo é meio que também um desejo meio platônico, né, porque ela tá numa cidadezinha super minúscula, então foram poucas as vezes em que ela realmente conseguiu ter algum envolvimento com outra garota. E no meio disso tudo, ela também acaba adquirindo um hobby muito legal, assim, né? Ela fica fissurada em alugar filmes na locadora e ela vira meio que uma cinéfila master de verdade. Ela aluga de tudo, ela assiste tudo e, claro, né, especialmente filmes que tenham cenas LGBT, né, que tenham algum indício ali de romance entre mulheres, porque afinal de contas acaba sendo meio que a única referência de verdade, né, que a Cameron tem sobre esse tipo de relacionamento. Só que em algum momento as coisas vão acabar dando ruim pra Cameron, tadinha, porque assim, a tia dela acaba descobrindo que ela se envolve com outras garotas e acaba que todo mundo descobre. E o que eles decidem? Eles decidem enviar a Cameron pra uma espécie de centro de reabilitação, assim, pra jovens que eles consideram que têm desvios sexuais, né? E claro, um negócio da igreja, né? Tipo, é um centro cristão, é uma espécie de, sei lá, colégio interno misturado com acampamento cristão, e lá eles meio que falam que eles consertam esses jovens, eles encaminham esses jovens para uma cura, né, pra, sei lá, pra tirar as tendências homossexuais. Só que na verdade o que acontece, né, nesse centro, nesse acampamento, é uma restrição muito grande, é uma restrição a tudo aquilo que envolve a expressão da personalidade dessas pessoas, né, desses adolescentes, ou seja, eles têm tantas restrições que eles não podem receber cartas no primeiro momento, eles não podem decorar o quarto deles do jeito que eles querem. Então a gente passa a acompanhar a rotina da Cameron, os dias da Cameron dentro desse centro, com os outros dois amigos, né, que ela acaba fazendo ali, que é uma garota que chama Jane Fonda e um carinha que chama Adam. E eles vivem momentos muito especiais, eles fazem realmente uma amizade bem bonita lá dentro. E ao mesmo tempo a gente acompanha meio que essa cegueira da tia dela e da família dela de achar que estão realmente fazendo bem pra Cameron, mandando ela pra um lugar como esse. E com tudo isso a gente acaba mesmo acompanhando, né, o crescimento da Cameron, o amadurecimento dela, o autoconhecimento, né, as descobertas. E é muito interessante, como eu falei, que tudo se passa no começo dos anos 90. E isso diz muito, né, sobre as coisas que acontecem nesse livro. A gente percebe, né, o preconceito que existe em torno da homossexualidade, a própria sexualidade, né, que não é uma coisa abertamente falada. As pessoas temem tudo aquilo que é diferente, elas não querem falar sobre, elas se recusam a aceitar, a enxergar.
Existe, né, uma defasagem de informação ainda muito grande e ao mesmo tempo a gente percebe que é uma época em que, sei lá, a modernidade tá avançando, né, tá despontando ali. Tanto que é muito engraçado quando o namorado da tia da Cameron, ele trabalha numa empresa de comida congelada. Então, tipo, é o máximo pra eles, assim, você ter todos os tipos de comida congelada, pratos prontos congelados, tipo, aquilo é o ápice da modernidade pra eles, né? Outra coisa bem interessante que a gente percebe aqui é como é o comportamento dos jovens, né, naquela época e nesse contexto aqui da Cameron, porque é isso, são jovens que têm muito medo, assim, sabe? Medo de experimentar, de viver novas coisas, de se deixar levar pelos próprios instintos, pelos próprios desejos, sabe? Então tem aquela trava e ao mesmo tempo é um medo muito grande da opinião alheia, do julgamento alheio e do próprio julgamento, né? Porque eles mesmos se julgam bastante, especialmente esses jovens que frequentam aí a igreja, né? Que a Cameron também frequenta, porque a tia dela faz ela frequentar. É isso, assim, sabe? É um medo muito grande também de rótulos, né? Medo de ser rotulado. E ao mesmo tempo eles precisam desses rótulos, eles mesmos acabam se rotulando porque é isso, tipo, eles têm que encontrar alguma coisa pra definir quem eles são. Então eles caem nesses rótulos, são rótulos cruéis e são rótulos que mais atrapalham do que ajudam, né? Tipo, uma coisa muito clara que acontece, por exemplo, essa amiga da Cameron, né, que ela acaba pegando e acaba dando ruim. Essa amiga dela, por exemplo, ela sente também desejo, curiosidade e tudo mais. Só que é isso, tipo, ela se limita tanto e ela se trava tanto que ela não consegue aceitar que ela, tipo, tá tendo aquele desejo que pode não ser, sei lá, uma coisa definitiva na vida dela, ela pode experimentar e ela é livre pra experimentar, sabe? Então existe todo esse cerco, né, em torno dessa juventude. Claro, não é um cerco só da juventude, tem todo um entorno que contribui pra isso, né? Os pais, a própria sociedade, a própria época. Então é todo um conjunto, né, de coisas que contribuem para essa espécie de repressão mesmo. Eu vou falar pra vocês, eu gostei muito dessa leitura, eu amei esse livro. O único ponto, né, que se eu tivesse que encontrar, né, alguma coisa pra dizer não muito positiva sobre esse livro, eu diria que ele é muito extenso. E eu acho que talvez essa história poderia ter se resolvido se tivesse umas 100 páginas a menos, assim, né, estaria resolvido do mesmo jeito, estaria perfeito do mesmo jeito. Ele se demora em algumas partes, em alguns momentos ali da vida da Cameron. Mas, né, uma coisa muito bacana dessa leitura é que ela faz a gente pensar nas limitações que as instituições impõem na vida das pessoas, né, especialmente nessa época. Então, instituições como a igreja, por exemplo. E a gente também acaba esbarrando nessa questão do poder das crenças, né, de meio que colocar de fato uma venda nos seus olhos, né, de impedir você de enxergar as coisas por um ângulo mais amplo. Então ela te cerca, né, a visão e você só enxerga aquilo por aquele ângulo que não é um ângulo legal. E é uma coisa muito bizarra, sabe, de você ler e tudo aquilo que tá escrito e você pensa, poxa, não, isso não pode ser verdade. Ninguém pensa desse jeito, mas aí você para pra pensar, realmente, até hoje, muita gente pensa desse jeito. É um livro que se passa ali no começo da década de 90, mas ele é tão atual, sabe? Se não fosse alguns detalhes ou a falta de alguns detalhes do estilo internet celular, esse tipo de coisa, a gente realmente poderia acreditar que se passa nos dias de hoje. E fechando, gente, realmente o final desse livro é bem emocionante, é bem justo, eu diria, foi bem bonito, eu acho que fez jus à história toda. É isso que eu queria falar pra vocês, recomendo muito esse livro. E eu recomendo que vocês vejam o filme, ele vai estrear em circuito em abril, se eu não me engano, então é um filme imperdível, de verdade. E é isso, gente, se vocês leram esse livro ou querem ler, queria muito saber o que vocês acham, o que vocês esperam também dessa leitura. Se vocês não têm o livro ainda, estão curiosos e querem ler, eu sempre deixo aqui na descrição o link de onde comprar o livro, então bora lá dar uma olhadinha. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar aquele like, de se inscrever aqui no canal, de voltar toda semana para novos vídeos e também de assinar ali as notificações para receber os alertas, né, de quando tem coisa nova por aqui. É isso, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.